A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um devocional, né? Hoje é o segundo dia. Devocional Menina Cristã. Os salmos que eu escolhi foi 148. Porém, os versos estão um pouco fora de ordem, porque eu escolhi alguns versos específicos, tá bom? Mas eu vou estar explicando. Então vamos lá. Louvai o Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos. Louvai todos os seus anjos. Louvai todo o seu exército, louvai o céu dos céus, as águas que estão sobre os céus. Verso de hoje que eu escolhi para refletir um pouquinho é: louvai o sol e a lua e todas as estrelas luzentes, tá bom? Então até aqui fiz um desenho, toda a criação aqui de Deus, a terra, que o ser humano pode observar a terra, né? Hoje em dia já existem recursos. Tem aqui o animalzinho, o cachorrinho, observando também a criação de Deus, porque ele também é a criação de Deus. Tudo muito maravilhoso, né? A natureza. E aqui eu repeti, ó, louvai todos os seus anjos. Eu repeti 2 vezes. Então, o que quer dizer a palavra? Que nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele criou, pela criação dEle, pelo amor que Ele tem por nós, que Ele sentiu por nós ao criar nós, né? Para ser parte da criação dEle, para dar glória a Ele, conhecer os milagres e os mistérios dEle. Porque isso é uma bênção excelente, poder conhecer as obras de Deus, poder vivenciar o que Deus nos prepara. E aqui onde eu repeti o verso, louvai todos os seus anjos, eu imagino, né, que lá no, vamos dizer assim, no reino da glória, até os anjos, né, louvam a Deus, porque Deus os criou. Louvam a Deus para honrar a Deus. Glorificam a Deus porque Deus é soberano acima de todas as coisas. O poder de Deus é infinito. E certamente também até os animaizinhos, né, que a gente não entende o pensamento, mas eles têm pensamento. Até os animaizinhos podem ver o que Deus criou, né? Quem sabe eles até pensam, né? Que lindo, eu não sei como é que eles pensam, mas eles pensam, né? Então, assim, toda a criação de Deus pode ver as boas obras dele. E todos nós temos um motivo para ser grato. Desde, né, os seres humanos até os animaizinhos. E quão maravilhoso é ver a natureza que Deus criou para nós, cheia de vida. E quando ela perde a vida, quando murcha, quando chega o inverno, logo depois ela se renova. Se é cortada uma semente, um campo, se é colocado fogo, temos a oportunidade de plantar uma nova semente e gerar árvores novas. Então a palavra de Deus nos dá a oportunidade de gerar milagres todo dia, de vivenciar milagre todos os dias. A oração nos dá a oportunidade de agradecer a Deus todos os dias, de entregar a Ele as nossas necessidades também, mas entender que através das nossas necessidades, das nossas tristezas, vemos os milagres de Deus e podemos glorificar a Ele, porque Ele sempre faz uma obra quando estamos em dificuldade. Então, aqui diz, louvai o sol e a lua, e todas as estrelas luzentes. Então, assim, até o sol e a lua, né, de certa forma, tem que ser gratos a Deus, ainda que eles não possam falar, até aquilo que não fala, até aquilo que não tem a capacidade de pensar, tem que entender misteriosamente que é criação de Deus. Por mais que talvez eles não entendem, mas aqui diz assim, que até o que não fala, até o que não tem entendimento, até o que não tem sabedoria, mas trabalha para a obra de Deus, o sol aquecendo a terra, né? As plantações, iluminando também a terra, até o sol é motivo para a gente dar gratidão. A lua também, que a gente observa de perto, de longe, que a gente pode contar algumas e que a gente pode conhecer um pouquinho mais da sua estrutura, né? Observando por um observador de estrelas. Então, assim, a gente pode observar tanto de perto quanto de longe a criação de Deus. Até aquilo que não está ao alcance da gente a olho nu, né? Como, por exemplo, os planetas, Deus permitiu ao homem uma forma de descoberta para observar, né? Os planetas, observar a criação dele. Então, até aquilo que está um pouco distante de nós, nós podemos
agradecer a Deus, nós podemos observar então quão maravilhoso é poder ver as obras de Deus. Elas são infinitas, certo? Então aqui diz, toda a criação do céu adora o Senhor, porque Ele criou todas as coisas. Então, tudo que tem na terra, né? O ser humano, os animais, também, né? Tudo que tem no céu, né? Estrelas, planetas, que vai às vezes além da nossa capacidade de entender, de certa forma, mesmo em silêncio, é necessário entender que se não fosse Deus, eles não seriam criados. Então é motivo da gente agradecer, porque aqui diz que tudo pertence a Deus. Salmos 24 diz, do Senhor a terra sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Então tudo que existe, Deus criou. Não tem nenhum só lugar que Deus não conheça. Então tudo é um processo criado pelo poder de Deus. Então, se a natureza tem vida, devemos agradecer a Deus. Se as estrelas brilham, devemos agradecer a Deus. Se as pedras pudessem clamar, acho que elas agradeceriam a Deus. Né? Porque na palavra diz que até as pedras clamarão. Né? Isso num contexto bíblico. Então, assim, se as pedras pudessem falar, por exemplo, eu acredito que até elas seriam gratas a Deus. O que eu quero dizer? Por que nós não podemos acordar e agradecer a Deus pelo dia, pela saúde, ou pela oportunidade de estar podendo cuidar da saúde, ou, sabe, por alguma provação, por poder levar a Deus uma oração, agradecer pelo sol, pela chuva. Muitas vezes nós reclamamos, hoje está frio. Aí vem um dia que o sol está muito quente, a gente fala, nossa, podia, né, tá um pouquinho frio, um pouquinho mais fresco. Então todas as coisas foram criadas com um propósito. Então, nós podemos ser mais gratos. E, aos poucos, né? Entender o agir de Deus, as obras de Deus, os mistérios de Deus com nós, com toda a criação. Pedir a Ele entendimento e sabedoria para entender, né, da palavra e do mistério dEle. Então, a palavra de hoje é essa. E, como parte do devocional, né, eu recomendo ler o devocional todo, o estudo de hoje, ler e refletir o Salmo completo, agradecer a Deus pelas maravilhas que criou. Então, assim, lê esse Salmo é um Salmo muito bonito, fala da criação de Deus, sabe? Isso pode gerar gratidão no nosso coração, agradecer a Deus por tudo que Ele criou. De maneira que aquele que se sentir à vontade pode fazer uma pequena oração de joelho, agradecer a Deus. Senhor, obrigada pela natureza, obrigada pela roupa que eu visto, pela casa que eu moro. Obrigada pela medicina que Tu criou para nos ajudar, Senhor. Obrigada pelos livros de estudo que o Senhor permitiu que existisse para que nós tivéssemos um pouco de conhecimento. Obrigada, Senhor, porque me ensinaste a fazer um pão, para tomar um café, a cultivar um alimento, sabe? Tudo é motivo de agradecer ao Senhor. Então eu espero assim que vocês possam refletir essa palavra e descobrir, né, no seu coração um motivo para agradecer a Deus por todas as coisas que Ele criou. Até o próximo vídeo.